Pessoal, vamos à nossa aula 6, a nossa última aula do módulo de introdução. Neste módulo de introdução, como a gente destacou na primeira aulinha, nós temos como intuito introduzir os principais conceitos do funcionamento do mercado financeiro para que a gente tenha fundamentos para entender o que vem pela frente, para entender o próximo módulo, que é Sistema Financeiro Nacional, depois Mercado de Capitais, depois Fundos de Investimentos e assim sucessivamente. A gente sabe que o nosso principal público não tem tanto acesso e nem tanta proximidade com o assunto. Por isso, então, que a gente optou por fazer um primeiro módulo com introdução. Então, agora que a gente já sabe o que é o agente superavitário, o que é o agente deficitário, o que o agente superavitário vai fazer com aqueles recursos que sobra, vai fazer o que a gente destacou em aulas anteriores e chamou de investimento. Ele faz esse investimento em busca de um retorno, o famoso retorno esperado, e ele vai correr risco nessas operações de investimento. Nós vimos e destacamos bastante a diferença entre os 3 riscos que são os mais importantes e que vão cair na tua prova. Por isso que desde já a gente tem que ter na ponta da língua o conceito de risco de crédito, de mercado e risco de liquidez. Aqui nesta aula, para fechar o módulo introdutório e já preparar o terreno para o módulo seguinte, que é o módulo sobre Sistema Financeiro Nacional, nós vamos ver basicamente como funciona o banco. Nós vamos ver que o banco é o principal intermediário financeiro que nós temos no mercado financeiro. Ele é aquele agente que nós, pessoas físicas, estamos acostumados a trabalhar. Certamente você já foi no banco para depositar algum recurso na tua conta corrente, na caderneta de poupança, ou para tomar dinheiro emprestado. Veja, o banco vai fazer essa intermediação entre o cara que tem dinheiro em excesso, vai lá e deposita recursos, e o cara que está precisando de recursos, dinheiro emprestado, vai lá no banco também e pega esses recursos emprestados. Agora o que a gente vai ver nos próximos minutos é isso, como funciona esse trem chamado de banco. Vamos lá? Olha só. Aqui nós temos no nosso slide o funcionamento do banco. Banco basicamente é o intermediário. Ele vai fazer a intermediação. Ele vai captar recursos, ele vai fazer a captação de recursos de quem tem, é claro, do agente superavitário, e vai emprestar esses recursos para quem precisa, que é o agente deficitário. Ele vai ligar essas pontas. Ah, Eduardo, agora eu estou entendendo. Nos vídeos anteriores, nós vimos estes agentes se ligando diretamente. O agente superavitário fazendo uma ligação direta com o agente deficitário. Seja num empréstimo simples, quando o superavitário vai lá e empresta diretamente para o deficitário. Mas nós sabemos que no mundo real, um mundo complexo como é hoje, as coisas não acontecem desta maneira automática e direta. Isso acontecia lá na época dos nossos avós, dos nossos bisavós, tataravós, quando as cidades eram pequenas, as sociedades eram extremamente menores do que são hoje, todo mundo se conhecia, então eu podia emprestar dinheiro para o Zezinho, para o Luizinho, para o Miguel, enfim, porque eu conhecia ele. E depois, se ele não me pagasse o que eu emprestei, eu ia lá e executava ele. Naquela época a gente executava o devedor, não executava a dívida. É claro, à medida que a sociedade foi se sofisticando, surgiu a necessidade de eu ter uma instituição fazendo esta aproximação. É aí que nascem os bancos. Cultura inútil. Os bancos nasceram lá no finalzinho da Idade Média, tá? Início lá do período de Renascimento na Itália. O primeiro banco que nós temos notícia é a Casa de São Giorgio, lá da Itália. Desde a sua origem, o banco funciona desta mesmíssima maneira. Ele capta recursos, faz captação de recursos do agente superavitário e utiliza esses recursos para emprestar para o agente deficitário. Nós vamos ver que o banco ele é um comerciante. Como assim, Eduardo? Um banco é um comerciante como o seu Zé lá da esquina? É. O banco é um comerciante. Ele vai comprar barato e vai vender caro. O segredo de qualquer comerciante é esse: compra barato e vende caro.
Como é que eu ganho vendendo cerveja na praia no verão? Eu compro cerveja barata, gelo ela e vendo cerveja cara. Aí vem o meu lucro. O banco, ele é um comerciante como qualquer outro, só que ele vai comercializar um bem bastante específico. Ele vai comercializar o dinheiro. Ele vai, entre aspas, comprar dinheiro do superavitário e vender dinheiro pro deficitário. E é claro, como é que ele vai lucrar nessa brincadeira? Ele vai ter um lucro nessa brincadeira comprando barato e vendendo caro. Quer ver como isso funciona? Olha só, imagina você. Você pega R$ 100 e deposita na conta corrente. A partir do momento que tu depositou lá na tua conta corrente, o banco captou aquela grana. É uma forma do banco captar. Quanto que o banco te paga para te deixar o dinheirinho lá na conta corrente? Exatamente isso. O banco não te dá um centavo. É captação a custo zero para o banco. Outra maneira que o banco utiliza para captar, aquele depósito que tu faz lá na caderneta de poupança. Quanto que o banco te paga quando deixa o dinheirinho na caderneta de poupança? É o famoso quase nada, né? Na melhor das hipóteses, ele vai te pagar 0,5% ao mês mais TR. Assim o banco vai captando dinheiro. É dinheiro que entra para dentro do banco, olha lá. Outra forma que nós vamos ver aqui que o banco utiliza para captar recursos é o famoso CDB, Certificado de Depósito Bancário. Nesse CDB aqui, ó, tem que deixar o dinheiro lá dentro por um determinado prazo, tá? Beleza, aqui o banco vai te pagar um pouquinho mais, sei lá, uns 0,6% ao mês. Foi esse o tempo que ele pagava isso, tá? Hoje paga até menos. O que eu quero mostrar para vocês é as maneiras mais tradicionais utilizadas pelo banco para captar recursos. É assim que ele incentiva e convence você a depositar o teu rico dinheirinho lá dentro. É claro que o banco vai pegar uma parte do rico dinheirinho que tu depositou lá dentro e vai emprestar. Vai fazer empréstimos, diversos tipos de empréstimo. Vai fazer o famoso crédito consignado, vai fazer empréstimo pessoal, vai fazer empréstimo via crédito imobiliário, via crédito de veículos, via crédito rural, vai fazer empréstimos via o famoso cheque especial, via cartão de crédito, enfim, ele vai emprestar aquela grana para o agente deficitário. Mas é claro, olha só como o banco é coerente. Vamos até mudar de cor aqui para deixar isso bem claro. Imagina o seguinte, imagina que tu depositou R$ 100 lá no banco, na tua conta corrente. O banco pegou esses R$ 100 e emprestou para mim. O banco falou, Eduardo, tu quer dinheiro emprestado, estou te emprestando os R$ 100. Bacana. Imagina que eu peguei aqueles R$ 100, usei os R$ 100 e não devolvi para o banco. Dei o famoso calote no banco. Opa, agora a gente é chique. O banco acabou perdendo dinheiro devido ao famoso risco de crédito. Pergunto para vocês, o banco pode ligar para ti? Imagina o Santander, o Bradescão, o Itaú, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o gerente do banco liga para ti e fala: fulano, justamente aqueles R$ 100 que tu depositou, eu peguei e emprestei para o Eduardo, um caloteiro lá do Rio Grande do Sul, e ele não pagou. Logo tu perdeu o teu dinheiro. Não, o banco não pode fazer isso. O banco, ele vai assumir o risco de crédito. O banco é responsável por assumir o risco de crédito da operação. Logo o banco falou o seguinte: ô agente superavitário, pode ficar tranquilo. Aquela grana que eu peguei de ti, eu vou te devolver. Se for conta corrente, quando tu quiser, tu vem aqui, solicita o resgate que eu saco o dinheiro que eu te devolvo. Caderneta de poupança também vem aqui e saca o dinheiro que eu te devolvo. CDB respeita o prazo, vem aqui, eu te devolvo o dinheiro. Então o banco vai pegar esse dinheiro do agente superavitário, vai emprestar para o deficitário, mas ele vai assumir o risco. Se o nosso amigo deficitário aqui, ó, não pagar, se o nosso amigo deficitário der o famoso calote, quem perde é o banco. Ele assume o risco de crédito. E como nós destacamos ao longo destas aulas introdutórias,
O mercado financeiro é bem simples. Quem assume o risco fica com prêmio. Nesse caso, quem assume o risco fica com o grosso da rentabilidade. É daí que vem o lucro do banco. Por assumir o risco de crédito, o banco também vai ficar com grande parte do retorno da operação. Ele vai pegar dinheiro emprestado, entre aspas, de você aqui, pagando zero, ou pagando uma taxa de juros bem baixinha, e vai usar esse dinheiro para emprestar, cobrando uma taxa de juros mais alta. A diferença entre o que ele ganha no empréstimo descontado, claro que ele perde devido aos calotes, e aquilo que ele tem que te pagar de retorno, de remuneração dos depósitos que você fez, é o que a gente chama de spread bancário. E grande parte desse spread bancário, depois de descontado custos, impostos, enfim, vira o lucro do banco. Uma das razões pelas quais o lucro do banco no Brasil é muito alto é porque o spread é muito alto. O spread é muito alto porque a taxa de juros que o banco cobra quando ele empresta dinheiro é muito alto. E uma das razões pela taxa de juros que o banco cobra ser muito alta é o fato do risco do que o banco efetivamente corre quando ele empresta essa grana também ser bastante alto. Tá, Eduardo, mas o banco cobra taxa de juros iguais para todo mundo que vai pedir dinheiro emprestado lá dentro? A gente sabe que não. A gente sabe que o banco tem diversas linhas de crédito. Cada linha de crédito é oferecida para um tipo de correntista, para um tipo de tomador, e esse tipo de tomador tem determinadas características, determinados riscos. De acordo com o risco de crédito que o banco percebe nesse tomador, o banco vai cobrar uma taxa de juros mais alta ou mais baixa. Nós sabemos também que quanto maior é o risco que o investidor corre, maior é a rentabilidade que ele exige, que ele espera nessa transação. Isso fica claro quando a gente analisa um pouquinho mais a fundo o banco. Olha só, vamos ver agora, centrar a nossa atenção no agente deficitário. Pensa comigo. Chegou lá no banco para tomar dinheiro emprestado um servidor público municipal. Servidor público municipal do município XPTO. Chegou lá, meio desenchabido, a gente sabe que quando a gente vai no banco pedir dinheiro emprestado, a gente entra com cabeça baixa, enfim, mas não precisa. Lembra que um banco é um comerciante, tu vai lá para comprar dinheiro. Tu tá precisando de grana, então tu vai lá comprar dinheiro. E tu não vai comprar dinheiro de graça, tu vai pagar pelo dinheiro que tu tá comprando. O preço do dinheiro vai ser a taxinha de juros que tu paga. Então ninguém está fazendo favor para ninguém. Nem você está fazendo favor para o banco, nem o banco está fazendo favor para você. Lembra, um mercado financeiro. O mercado financeiro é um mercado bastante específico, onde são comercializados, onde é comercializado, usando o singular, um bem bastante específico que é o dinheiro. O cara está vendendo, foi lá comprar. Bacana. Tu chega lá no banco, senta na frente da moça que vai atender, fala o seguinte, olha só, estou precisando de dinheiro emprestado. Daí tu fala as palavras mágicas, sou servidor público municipal da empresa XPTO. Os olhos da moça que está te atendendo, eles brilham. Por quê? Porque ela vai falar o seguinte, olha só, seu fulano, e você vira seu fulano, dona fulana. Por quê? Porque o banco tem uma linha de crédito chamada crédito consignado, que para o banco é muito interessante. O banco faz a seguinte operação, ele te empresta os recursos e na hora de cobrar as parcelas, ele não precisa que você vá lá todo mês pagar os recursos. Ele desconta as parcelas direto na tua folha de pagamento. Olha como para o banco é interessante isso. Antes de tu colocar a mão no dinheiro, o banco vai lá e tira a parte dele. Então, se ele tira a parte dele direto da fonte, e é uma fonte estável de pagamento, é estável porque todo mês paga direitinho, é estável porque você não vai ser demitido, tem estabilidade no cargo lá, enfim, é muito difícil que você saia da prefeitura. Então, o risco que o banco corre de perder dinheiro, de levar um calote quando ele empresta dinheiro para você, servidor público, é um risco bastante baixo.
Veja, não é risco zero, é um risco baixo. Por isso, como o risco, olha aqui a gente tem um risco de crédito, como o risco de crédito que o banco vai correr é baixo, ele também vai te cobrar uma taxinha de juros baixa, vai te cobrar, sei lá, 1,5% ao mês. Viram? Como a taxa é baixa, como o risco, desculpa, que o banco vai correr abaixo, ele vai cobrar uma taxinha baixa também. Mas agora vai o Eduardo lá pedir dinheiro emprestado. O Eduardo não é servidor público municipal. O Eduardo, ele é um assalariado comum, hipoteticamente. Tem um score bom, o score é a nota de crédito da pessoa física, que vai de 0 a 1000, vamos supor que do Eduardo lá é 800 e pouco. O banco olha e fala, ih, Eduardo, até te empresto grana, porque o teu score, a tua notinha é boa, mas você não tem tantos atributos positivos quanto o servidor público municipal, por exemplo. Tu pode ser demitido, tu pode usar todo o teu salário antes de me pagar a parcela. Logo, o risco que eu banco quando eu te empresto dinheiro, que eu banco corro quando eu te empresto dinheiro é um pouquinho maior. Por isso que eu vou te cobrar uma taxa de juros também maior. Vai me cobrar aqui uns 3% ao mês. Bacana. E assim sucessivamente. Imagina que eu, Eduardo, usei todo o limite que eu tinha lá do crédito pessoal e olhei para minha conta, a única coisa que eu tinha disponível era o cheque especial. O banco sabe, opa, se o Eduardo está usando o cheque especial é porque ele está todo encalacrado. Teoricamente, eu só vou usar o cheque especial se não for lá usar 1, 2 dias. Só vou usar o cheque especial quando eu já tiver todo tomado no crédito pessoal. E aí a gente consegue ver o seguinte, quanto mais endividado está o sujeito, pensa comigo, quanto mais dívida o sujeito tem, maior ou menor o risco dele dar um calote? Maior. Por isso que o banco vê aqui o risco de crédito de emprestar para o Eduardo um pouquinho maior. Por isso que ele vai cobrar também uma taxa de juros maior. Vai cobrar aqui, por exemplo, uns 8% ao mês. Ah, bacana. Pode ser pior. Pode ser pior por quê? Porque o Eduardo, depois de usar o limite do crédito pessoal e do cheque especial, ele pode recorrer ao fundo do poço. O fundo do poço ocorre quando o Eduardo usa o cartão de crédito e não paga o total da fatura. Quando o Eduardo não paga o total da fatura, o banco pensa, putz grila, o Eduardo está todo lascado, entrou no rotativo ou não pagou a fatura. É claro que a percepção de risco aumenta muito. O risco de calote do banco atinge níveis muito altos. Por isso que aqui o banco também vai cobrar uma taxa de juros muito alta para quem entra no rotativo ou não paga a fatura. Vai cobrar uns 14% ao mês. Veja que essa taxa de juros que o banco cobra não é necessariamente o que o banco vai receber. Aqui é o retorno esperado. É o retorno esperado do banco. É aquilo que ele espera receber quando ele empresta aquela grana. Ele só vai receber lá no futuro se tu pagar o teu consignado direitinho, se eu pagar meu crédito pessoal direitinho, se eu pagar o cheque especial direitinho e se eu pagar o rotativo do cartão de crédito direitinho. Então aqui a gente consegue ver de maneira visual um dos axiomas básicos de finanças, que diz o seguinte, quanto maior o risco, e aqui a gente está trabalhando com um risco específico, mas vale globalmente, quanto maior for o risco de um determinado investimento, maior vai ser o retorno. E lembra que eu trabalho aqui com retorno esperado. Quando eu faço investimentos, eu tenho um retorno esperado. O retorno efetivamente recebido pelo investidor, no caso aqui o banco, só vai estar lá no futuro, ex post lá, como diriam os advogados, lá no futuro. Aqui, enquanto eu, investidor, faço os meus investimentos, enquanto o banco empresta os recursos, a única coisa que ele tem é uma esperança. Ele empresta dinheiro, é claro, esperando receber, mas ele sabe que tem o risco de crédito. Quanto maior for esse risco de crédito que ele percebe, maior será o
retorno, maior será o retorno exigido pelo banco, maior será o retorno esperado pelo banco. Ah, beleza, Eduardo, agora eu entendi. Agora eu entendi como o dinheiro flui no mundo real do agente superavitário para o agente deficitário. Esse fluxo de recursos ocorre principalmente via banco. Por isso que os bancos são tão importantes, principalmente numa economia com mercado de crédito bastante forte e dependente, como no caso do Brasil. O banco ele tem posição central, ele é importantíssimo para a economia. Pensa comigo, se os bancos funcionam bem, o crédito flui de maneira eficiente. O crédito flui, o dinheiro flui lá do agente superavitário para o agente deficitário. Isso é bom para a economia? É claro que é bom para a economia. Olha só, se o dinheiro flui adequadamente, é claro que ninguém aqui é a Madre Teresa de Calcutá. O valor do dinheiro aqui são os juros que o agente superavitário ganha, os juros que o banco ganha quando ele empresta dinheiro, e esse agente deficitário que está precisando de dinheiro é o cara que vai fazer o pagamento dos juros. Ah, bacana! Seja como for, se o banco funciona adequadamente, o agente deficitário tem aonde ir para pegar dinheiro emprestado. Ele vai pegar dinheiro emprestado e a gente sabe que dinheiro na mão é vendaval, né? Quanto mais crédito há na economia, há mais consumo. Beleza? Mais consumo. Quanto mais consumo, mais demanda. Em situações normais, mais demanda, mais produção. O empresário vai produzir mais. E para produzir mais, ele vai contratar mais gente. Então é mais emprego, é mais gente empregada e mais renda. E mais renda. E assim a economia cresce. É claro que a gente vai ver lá nos módulos finais que pode dar um probleminha aqui, se a demanda for alta demais, eu tenho a nossa inflação. Aí eu tenho que tomar providências para essa inflação não ficar descontrolada, para ela ficar controladinha dentro da meta. Mas a gente conseguiu ver aqui de maneira bem intuitiva a importância do banco para a economia. Mas é claro que para o banco funcionar adequadamente, ele tem que seguir algumas regrinhas. O banco não pode fazer o que ele bem entender. No mercado financeiro, a gente tem duas coisas muito instáveis operando juntas. São pessoas lidando com dinheiro. Se tu deixa pessoas lidando com dinheiro sem normas, dá problema, dá crise. Por isso que eu tenho que ter alguém normatizando esse sistema. Nós vamos ver no módulo seguinte, lá no módulo sobre Sistema Financeiro Nacional, como que esse sistema é estruturado para que tudo funcione bonitinho, para que tudo funcione da melhor maneira possível, a permitir que esse dinheiro seja canalizado do agente superavitário para o deficitário. E tem expansão do crédito, expansão do consumo e expansão da economia como um todo. Nós vamos ver que para esse sistema funcionar adequadamente, além desses caras, como os bancos que põem a mão na massa, captando e emprestando dinheiro, eu tenho que ter gente normatizando o sistema. Nós vamos ver que tem um normatizador chamado Conselho Monetário Nacional. Nós vamos ver também que não basta ter normas, eu tenho que ter alguém fiscalizando para ver se as normas estão sendo cumpridas ou não. Eu vou ter duas autarquias responsáveis por essa fiscalização. Nesse mercado específico aqui de crédito bancário, eu vou ter uma autarquia bastante específica fazendo a fiscalização, que é o nosso Banco Central do Brasil. Então vejam só, eu tenho agentes, instituições que eu vejo, que são os bancos, por exemplo, Itaú, Santander, Bradescão, Caixa, Banco do Brasil, e eu tenho instituições, autarquias, conselhos por trás, que eu não vejo, mas que são importantíssimos para o bom funcionamento do sistema, que é o caso do normatizador, que a gente vai ver no módulo seguinte, que é o Conselho Monetário Nacional, e o caso da autarquia chamada Banco Central do Brasil, por exemplo, certo? Isso é o que a gente vai trabalhar ao longo do próximo módulo. Os normatizadores,
os fiscalizadores, os operadores, a gente vai ver com maiores detalhes como é que funcionam os bancos, o que é um banco comercial, o que é um banco de investimento, o que é um banco múltiplo. Isso tudo no próximo módulo. Aqui a gente acaba o módulo introdutório, módulo bastante importante para eu criar os fundamentos e conseguir entender de maneira mais sedimentada e mais fácil o que vem pela frente. Lembra? Depois desse videozinho tem o quiz com algumas questõezinhas sobre o que a gente viu aqui, questõezinhas de prova, então vai lá, responde o quiz e lembra, depois você tem o feedback com questões comentadas, onde a gente responde cada uma das questõezinhas que caiu no teu quiz, certo? Qualquer dúvida, como sempre, é só entrar em contato. Bons estudos e até o próximo vídeo. Abraço a todos!